Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 22 de maio. Eu sou Juliana Camargo e este é o CNN AgroNews, a primeira edição. Agora são 5 horas e 55 minutos. Em um ano, o preço do café caiu 15,5%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. O quilo do tipo tradicional encontrado nos mercados é vendido por, em média, R$ 55. A redução vem depois de 2 anos de alta. A maior produção na safra 25 e 26 ajudou a aumentar a disponibilidade dos grãos e recompor os estoques. E esse preço em conta já reflete também no consumo, que avançou 2,4% nos 4 primeiros meses desse ano. Só a título de comparação, em 2025, nesse mesmo período, foi registrado um recuo no consumo de 5%. Mas nem todos os cafés ficaram mais baratos. Os especiais aumentaram 17% e os descafeinados ficaram 21% mais caros. E a colheita do café aqui no Brasil, que está no começo e deve ir até agosto, setembro, deve ajudar ainda mais nessa redução. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, projeta uma produção histórica que, se confirmar, vai ajudar a reduzir os preços da bebida. A gente vai ver nessa arte os números que foram divulgados nessa quinta-feira. A produção brasileira de café, na safra 26-27, deve alcançar a marca de 66 milhões e 700 mil toneladas. As sacas são de 60 quilos, uma alta de 18% em relação à safra passada. O último recorde foi registrado em 2020, com a produção de 63 milhões de sacas. Além da área plantada ser maior esse ano, 4%, colaboraram também para esse aumento na produção as condições climáticas favoráveis e a bienalidade das lavouras, algo que é natural das plantas. É que os pés de café tendem a produzir mais em um ano e menos no outro, independentemente do clima. E ainda falando em consumo, a Copa do Mundo, daqui a alguns dias, deve impulsionar as vendas de carnes em geral. É esperado um incremento de até 10% nas vendas. A projeção foi apresentada na APAS, que é a Feira da Associação Paulista de Supermercadistas, realizada essa semana na capital São Paulo. O levantamento mostrou que 86% dos brasileiros associam diretamente futebol a churrasco. E o desempenho da seleção ao longo da disputa é que vai ditar o tamanho desse impacto. Se o Brasil for eliminado já na fase de grupos, o crescimento do varejo deve ficar em torno de 3% de acordo com a apresentação. Já se ele avançar e chegar à final, aí sim as vendas devem superar 8%. E um momento muito aguardado pelo varejo, a Copa do Mundo. Em 2022, por exemplo, as vendas gerais nos supermercados aumentaram até 18% num dia antes aos jogos da seleção. E tem também uma curiosidade. A venda de churrasqueiras para assar carnes em casa deve crescer mais de 200% por causa da Copa. E a gente segue falando de carne porque na mesma semana em que a China reabilitou 3 unidades frigoríficas do Brasil que estavam bloqueadas há um ano, ontem as autoridades chinesas suspenderam temporariamente outras 3 unidades. O padrão aí foi identificado resíduos fora dos padrões exigidos pelos chineses. As unidades são da Prima Foods, da JBS e da Frialto. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a BIEC, o caso já é tratado de forma técnica entre os governos brasileiro e chinês, juntamente com a ação do Ministério da Agricultura. A entidade disse ainda que a suspensão tem caráter temporário e preventivo e que esses estabelecimentos seguem funcionando normalmente, só com a exportação suspensa. E o governo brasileiro tem tentado aí lutar contra o tempo para reunir e enviar à União Europeia as informações exigidas pelo bloco para comprovar o controle no uso de antimicrobianos na produção animal. A expectativa das autoridades é que os documentos sejam enviados na próxima segunda-feira. A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal por não apresentar garantias suficientes sobre o uso dessas moléculas na pecuária. Mesmo com a entrega aí dos documentos, a reversão da medida não deve ser imediata. O setor de carne bovina, por exemplo, por ser um processo de produção longo entre o nascimento e o abate, pode enfrentar um maior risco,
tendo a restrição estendida até 2027, segundo fontes. Este é o CNN AgroNews, primeira edição. Outras notícias do agronegócio você acompanha ao longo da nossa programação e também no site da CNN Brasil. Vem aí, CNN Novo Dia, uma ótima sexta-feira para você e até mais.